Boa noite, Tribuna Soberana de 9 de fevereiro. Estamos de volta 2 semanas após a última edição, hoje com Gil Nadais e Paulo Matos. Começamos com as notas iniciais. Hoje quem dá o pontapé de saída é o Dr. Gil Nadais. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois eu, como nota inicial, iria aqui salientar a condecoração que foi atribuída, já não é uma notícia muito recente, mas como este programa tem assim não é, deixou de ser semanal para ser assim... Irregular? Ora, exatamente, era esse mesmo termo, para ser irregular. Portanto, algumas coisas passam, mas eu queria deixar aqui uma nota, o galardão, a comenda atribuída ao empresário agdense Paulo Coelho, que tive a oportunidade, é um pouco mais novo do que eu tive a oportunidade de acompanhar a sua evolução e a sua carreira, e posso dizer que para o comércio, pelo menos, ele quase que nasceu disso, porque ainda andava na escola, para o negócio, ainda andava na escola e já tinha um negócio na garagem do pai. Não era como o Bill Gates a fazer computadores, coisas assim do género, mas era a comercializar alguns produtos. E depois pegou na Pecol e fez da Pecol um grupo industrial maior, posso mesmo afirmar, estou convencido disso, que é o maior grupo empresarial que temos em Águeda, de pessoas de Águeda. E penso que foi uma comenda, é uma comenda e um reconhecimento totalmente merecido, portanto, que foi atribuída pelo Sr. Presidente da República. E por isso aqui os meus parabéns a ele e a todas as equipas e à família e a todas as equipas que ele soube reunir para fazer aquilo que foi capaz de fazer, porque um líder é sempre um líder, mas se ele não for capaz de ter boas equipas e constituir boas equipas, fica no potencial. E ele demonstrou efetivamente que tinha capacidade e tem feito muito, não só na área empresarial, mas noutras áreas também, onde não é tão conhecida a sua ação, mas também tem uma ação muito proeminente. Paulo Coelho, que trouxemos na manchete da edição da semana passada. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Gil. Também trazia essa nota inicial e congratulo-me com as palavras que o Gil proferiu. Paulo Coelho é um empresário com intuição para o negócio, de facto. É alguém da nossa geração que se fez a pulso, continuando a empresa do pai, mas é um empresário atualmente de referência no Conselho de Águeda e, portanto, a comenda... E não só, vai-me desculpar. E internacionalmente até. Foi agraciado com a Comenda de Ordem do Mérito Empresarial, classe industrial, portanto, pelo Presidente da República. Estas condecorações são cuidadosas na sua análise e, portanto, não se trata de uma condecoração que surge por acaso. Tem a ver com o percurso profissional, com as características, enfim, de qualificações para a liderança que o Paulo tem revelado. O Paulo Coelho já foi líder até de um projeto jornalístico em Águeda, juntamente com outros empresários. Hoje, infelizmente, alguns já desapareceram, empresários também de referência no Conselho, e nós não vamos tendo muitos. E, portanto, os que temos que os acarinhar, porque eles podem ser uma ajuda, podem dar uma ajuda importante em iniciativas e em ajuda ao impulso, ao desenvolvimento que o Conselho precisa. Portanto, fica aqui esta nota de grande felicidade também por termos alguém como o Paulo, como empresário. Outros também no Conselho terão essas características. Há empresários novos em ascensão, em Águeda, mas o Paulo é uma referência e, portanto, fica aqui essa nota. Muito bem. Inicial. Dos temas escolhidos para esta semana, começamos com a visita do Ministro da Saúde a Águeda. Dr. Gil, que é lhe chegaram?
Poucos ecos, porque na realidade eu não tenho andado a acompanhar muito os mentideiros da cidade e do jornal também tive pouco tempo para ver, mas superficialmente, portanto, aquilo que vi é que foi falado na falta dos médicos, mas houve uma coisa que me surpreendeu, que tem a ver com o facto da Câmara, e isto não é nenhuma novidade, eu é que não estava a par dela, a Câmara não ter aceitado as competências na área da saúde. Porque A descentralização. da descentralização. Mas isso é uma medida concertada da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Mas a concertação é para servir as pessoas ou para deixar de servir as pessoas? Foi uma medida que tomaram em conjunto. Certo, mas eu tive grandes divergências com a comunidade, eu não, o Presidente da Câmara da Aina, com a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, porque, em algumas situações, revelaram-se que eram antagonistas do desenvolvimento do Conselho de Aina. E aqui assim nós temos de saber aquilo que queremos. Nós não temos de seguir cegamente a maioria, temos de ver aquilo que é melhor para o Conselho. Porque, e nestas, como noutras, eles também eram contra a transferência de competências na área da educação. Aliás, foram. Porque o problema destas coisas, das transferências de competências, muitas vezes, tem a ver com a cor política de quem propõe. Porque a Câmara de Ilhavo, na altura, também aceitou, a Câmara de Aveiro, agora já não sei muito bem, aceitou porque era um governo do PSD. Depois já não servia e voltaram a entregar. E estes jogos políticos, que só servem de arma de arremesso, não servem às populações. E por isso, ser uma posição concertada, o que é que ganham as populações com essas posições concertadas? Eu sei o que é que ganham as autarquias. As autarquias não estão preparadas para ter novas competências. Ponto. E dá trabalho terem novas competências. E tem sempre aquele alibi de que não há dinheiro. Okay? E isto serve sempre para tudo. Não dão-nos competências, mas não dão dinheiro. Mas o Estado, aquilo que transfere, dá para o serviço funcionar. Não dá para fazer flores, assim se pode dizer. Agora, se queremos a delegação de competências e se achamos que estamos motivados e queremos fazer serviço à população, então temos de fazer opções. Quando desempenhei essas funções, achei que uma aposta que deveríamos fazer naquele momento era apostar na área da educação. Então, fomos pedir as competências. Já sabíamos que íamos colocar mais dinheiro. Porquê? O Estado paga aquele nível e dá igual para todos. Se nós queremos fazer a diferença, se queremos aumentar o nível, se queremos subir as competências dos professores, se queremos aumentar o nível das escolas, a qualidade das escolas, etc., temos de apostar. Nós podemos apostar em escolas, ou em postos médicos, ou em festas. É uma questão de opção. Mas podemos apostar. Pode ser uma aposta que não seja mais marcada numa do que noutras. Mas temos sempre apostas e temos decisões a fazer. E, portanto, nesta área da saúde, o facto, a Câmara não ter aceitado as competências, tal como aos outros municípios, dá origem, na minha perspectiva, a que é mais um entre muitos. Quem está a governar também tem de apostar naqueles que efetivamente estão disponíveis para fazer as coisas acontecerem. Se nós nos sentamos comodamente e dizemos isto é competência do governo e não damos uma mãozinha quando temos capacidade e podemos, não nos podemos queixar depois dos resultados. E por isso, se tivéssemos uma opção diferente, porque a opção da Câmara de fazer instalações é a opção mais fácil. Havendo dinheiro, é mais fácil. Porquê? É aquilo que a Câmara sempre soube fazer, é fazer obras. Saneamento, estradas, construções, posto médico faz a construção, mas não compra os equipamentos são postos. Portanto, é manter-se na sua zona de conforto. Sair da zona de conforto. Aumentar as competências. Aumentar a sua ligação com as organizações. Dirimir conflitos e procurar sinergias para uma melhor resposta. Aí é que está a grande aposta. E, sinceramente, eu pensava que, e por isso é que
estou afastado até das notícias e essa escapou-me, porque é uma área de eleição do Presidente e, portanto, acho eu que da sua área de formação tem conhecimento e capacidade para liderar nessa área, estou convencido disso, e como tal poderia mais facilmente aumentar a visibilidade, aumentar a proximidade e, ao limite, a forma como pode reivindicar. Porque quem está e quem diz eu estou aqui a colaborar não é tratado, ou não deve ser tratado da mesma forma que diz façam vocês que eu estou aqui para assistir e para dizer mal. Okay? E por isso, e na área da saúde, aquilo que se passa, que eu tenho assistido por parte da Câmara de Águeda, é nós fazemos as construções e fazemos muito, fazemos obras e está feito. O resto, a intervenção mesmo na área da saúde, não se tem visto. Okay? A verdade seja dita que o Ministro da Saúde lançou o repto ao Presidente da Câmara para que Águeda assuma a responsabilidade na área da saúde, portanto, assuma a descentralização de competências. E também é verdade que disse que Águeda já fez mais do que muitos municípios que assinaram o auto da descentralização. Certo, mas fez na área da construção. Eu, por exemplo, uma das coisas que falaram, ou que vi, já não sou capaz de dizer, é que há algumas unidades especiais que podem ter melhor remuneração, se têm remuneração se fizerem mais consultas, Sim, etc. modelo B. Modelo B. Ora, se há essa possibilidade, o que é que impede a Câmara de tentar apoiar e criar unidades de modelo B? Mas isso não está fora de hipótese de ser feito. Mas Paulo, quando for certo, a minha vez... Certo, mas fora de hipótese de ser feito, para quando? Okay? A questão que se põe é esta. Lembremos que Blasaima já foi há quanto tempo? Já vai para 3 anos. Okay? Portanto, e o que é que nós assistimos? Não temos visto melhoria. Dr. Paulo Matos, relativamente a esta vinda do Ministro da Saúde, Manuel Pissarro Águeda... Em primeiro lugar, eu não tenho esta visão otimista do Gil sobre a bondade dos governos em fazer coisas para o poder local. O poder local tem sido em Portugal... Deixa-me só dizer isto. Tu estás a falar dos governos em geral. Em geral. Ok? Não é Pronto. E eu posso dizer que trabalhei com governos do PSD e do PS e não tive problemas nenhuns e as competências, a delegação de competências na área da educação foram tratados com o governo do PSD. Sim, mas aliás, tive problemas dentro do PS por causa mas também dessa me lembro delegação de que não competências. chegou a ser feita essa descentralização. Foi feio. Mesmo no plano da educação, mas deixa-me... Não, foi e mais só... alargada do que aquela que está neste momento. Eu prometo que não te interrompo mais. Mais alargada do que... Eu é que ainda não disse nada. Certo, é verdade. Disseste Sendo certo. Não, disseste bem, mas ainda falaste pouco tempo. Mas mais alargada, as competências na área da educação eram do que aquelas que são agora transferidas para os municípios. Sim, era um plano altamente ambicioso e eu lembro-me que nessa área da educação encontraste muitas resistências mesmo da parte das escolas, ou pelo menos dos professores das escolas. Mas quanto a esta questão, não tenho esta visão otimista, porque este Ministro da Saúde revelou ser um tipo sério, um tipo simpático, que vem dizer não esperem que vos vamos resolver o problema de um momento para o outro, isto é um problema de organização, e disse bem, isto é um problema de organização da saúde, não é tanto um problema que esteja ao alcance das autarquias, do meu ponto de vista, resolver, porque não é nenhuma autarquia, e muito menos individualizada, que vai conseguir resolver esta ausência de médicos no Concelho de Águeda, porque estão uma necessidade de 7 médicos. Entram 2, mas sai 1. Ficamos na mesma, não é? Ficamos com uma falta de 6 médicos. E o Ministro, isto é o Ministro a dizer, vão entrar 2, mas vai sair 1. É possível que venham mais 2. Portanto, se vierem mais 2, 3, então ficamos com uma falta de 4. É um problema de organização, que ele referiu, que está a tentar resolver. Há também umas impugnações
de concursos. Mas há, sobretudo, da parte do Ministro, pouca... Não é o Ministro, é o Governo. Os governos não têm... Vamos lá ver. Porquê é que querem descentralizar a saúde? A saúde é um bem essencial e é matéria, do meu ponto de vista, que cabe ao Estado Central organizar, coordenar, e o que a Águeda tem feito em matéria de infraestruturas, eu penso que será, e foi elogiado pelo Ministro, como disseste, é um bom cartão de apresentação, digamos, para que o município de Águeda mereça essa especial atenção. Não é por uma mera transferência que se faz através de um contrato, Gil, um contrato. Por haver esse contrato, que a autarquia que fez o contrato da transferência de competências vai ser mais privilegiada do que outras autarquias. Aí o Governo estaria a cometer... Seria uma descentralização forçada e até chantageada. Ou aceitam a descentralização, ou nós não vamos ter cuidado convosco na seleção dos médicos, etc. Ora bem, isto é um problema global. Isto é um problema global, não é um problema que a autarquia não vai conseguir resolver o problema dos médicos. Saber se eles querem vir para o Conselho de Águeda. Há até um artigo que é publicado na Soberania de uma médica de Barrow, como é que ela se chama? Jacqueline. A doutora Jacqueline, não me lembrava o nome. E ela refere isto, quer dizer, a Águeda está nesta situação, na unidade que ela dirige. À sexta-feira dizem que vem determinado médico e à segunda-feira sai outro médico. Portanto, a planificação que estava feita fica sem sentido durante 6 meses. Quer dizer, isto é um problema que não sei como é que se resolve, mas seguramente não é as autarquias com descentralização de competências que a vão resolver, do meu ponto de vista. Porque qual é a descentralização em matéria de recursos humanos na saúde que se pode fazer numa autarquia? Ela vai escolher os médicos? Ela vai contratar médicos privados? Por que não? Pronto, é uma ideia. Se for alocada verba no orçamento municipal para isso, muito bem, ao abrigo do contrato. Não sei se os contratos de transferência de competências na saúde prevêem isso, não é? Seria uma autarquia local que tem atribuições legais próprias, não é? E que não são seguramente da organização da gestão de recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde, não é? E os médicos, vamos lá ver, uma autarquia pode ir contratar médicos ao lado, aos concelhos ao lado, eles fogem daqui para outros concelhos onde há necessidades também, quer dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Eu vejo com dificuldades como é que uma autarquia poderia suprir isso. Mas estou aberto a que essa possibilidade seja conseguida, desde que os órgãos que dirigem a saúde, nomeadamente o Centro Regional, não é? A Administração Regional de Saúde, do Centro, autorize, porque neste momento quem se superintende sobre essa matéria é a Administração Regional de Saúde, penso eu. E vamos lá ver. Agora a autarquia tem que conquistar, digamos, as boas graças do governo e dizer sim, venham as competências e depois ter que retirar dinheiro do orçamento municipal para resolver um problema que é do Estado Central. Eu tenho algumas dúvidas, mas Gil, estou aberto a soluções. Temos aqui perspectivas diferentes. Para mim são problemas das pessoas. Porque é mais fácil. Só um segundo. Sim. Na educação, o teu projeto, quando tinhas esse projeto de descentralização, parecia-me mais viável, porque acho que é sempre possível, em termos de educação, as autarquias definirem um plano, digamos, educativo para o Conselho e apostar em determinadas áreas para as escolas e ir buscar professores nessas áreas. Penso que é mais fácil. Agora, mais fácil dentro de um labirinto que é o problema da educação, que nós sabemos que está como está e com os professores desavindos porque andam com a casa às costas, etc. Isso é outra matéria. Mas como é que a autarquia
sem gastar recursos do orçamento municipal, poderia resolver este problema. Tenho muitas dúvidas. Recursos que são necessários para outras prioridades também, não é? Porque Paulo, é uma questão das prioridades e definição a de organização, prioridades. quem é que faz? Em vez de ser 1 milhão para o Agitaida, pode ser 900 mil. Ok? Sim, já nós dá podemos- alguma coisa. Nós certo? podemos entrar nisso. Depois haverá quem diga que ainda é é pouco, uma forma que ainda é pouco. populista de Não, mas dizer eu onde resolver. Mas eu exato, estou de acordo. certo, ok. Retirar mais algum aos Pronto, ok. aos É uma eventos questão- recreativos. é uma questão de opção. Agora, aquilo que eu acho que não pode existir de parte de uma autarquia que tem um problema é ter uma posição passiva, ou, quer dizer, é fácil dizer, isto é um problema de competência do governo. Como então, ele resolva. Certo? Pronto. Se não houver constrangimentos legais, eu também estou de acordo que se seja proativo. E se houver? Se não houver. Se Se vamos lá. houver, Se houver, temos de tentar resolvê-los. A delegação de competências foi feita que está feita na área, a transferência de competências, não é delegação, porque a delegação foi aquilo que foi feito na área da educação. Certo. A transferência de competências abrange um determinado nível, mas nada impede que a autarquia e o governo, se estiverem de acordo, ampliem e façam uma delegação de competências. Até pode ser em regime experimental. Ora, tem X médicos no seu um conselho. projeto piloto. Exato. Mas eu acho que o país deve ter vários projetos piloto em diferentes áreas. A organização do país não é imutável. A sociedade tem mudado brutalmente e nós não temos de estar aqui assim com uma organização social que é do século XIX ou anterior a isso, que mantém todas as coisas. Já agora, o Ministro da Saúde já fez, ou está a fazer uma coisa que vai libertar tempo livre dos médicos, que é as baixas médicas poderem ser passadas. Eu acho que a Ordem dos Médicos tem alguma razão, bastava uma declaração sob compromisso de honra e estaria resolvido. Ainda era uma desburocratização maior. Teríamos aqui depois um problema que muitos arranjariam 6 dias de férias extra, mesmo sem estar doente. Mas há outras medidas que podem ser, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, tenho uma medicação que tomo permanentemente. Porquê é que eu tenho de ir ao médico de vez em quando para me passar uma receita? Isto é um sistema informatizado, manda-me a receita para o telemóvel de X em X tempo para ir comprar os medicamentos. No privado é assim que fazem. Pronto, mas no público isto é um problema de organização. Okay? Porque não tem O ministro assumiu isso. não tem de absorver o tempo do médico para passar uma coisa que não faz sentido, que é um ato burocrático sem qualquer... Só me consome tempo que eu tenho de pedir, mandar um mail para o centro de saúde e o médico tem de... O que eu acho é que o ministro não adiantou nada. Veio inaugurar uma obra e aproveito também para dar os parabéns à Junta de Freguesia de Travassou e à Câmara por mais esta obra, mas veio inaugurar e não prometeu nada. Portanto, é o que temos neste momento. Agora, se de facto houver possibilidades dessa proatividade que o Gil fala, eu penso que o Presidente, como é ligado à área da saúde, já a teria feito. Ou o Gil pensa que por dar trabalho não se faz. Não, eu penso que ele tem encontrado resistências bastantes. Já o fez. Tem encontrado Então, resistências, desculpa. é o que eu vejo. Se decidiram, e ele concordou com a decisão de não ter transferência de competências, Sim. okay, então agora não pode ir pedir competências, senão está a violar aquilo que foi feito. Mas ele tem não de pede saber. competências, pede a organização, pede compromisso por ele parte pede- do Estado ele pede em é garantir os médicos que ele- nos faltam. E o Governo diz assim, mas nós não podemos garantir. Mas, E o impasse está gerado. mas foi chamado para vir ajudar a resolver o problema. E Pelo eu penso ministro. que ficou isso Ok? no ar. O ministro Pronto, não foi... ok, ficar no ar é preciso apanhar e é preciso voltar atrás. O ministro, do que eu ouvi, eu não estive lá Também não. por razões pessoais, não pude, mas o ministro deixou portas abertas para... Foste convidado, então. Fui convidado. A toda a população foi, penso eu. E, para além do mais, eu tenho ligação a Travassou e portanto, só por impossibilidade é que não estive lá. Mas as pessoas ficaram agradadas, o centro é pequeno, mas parece que tem qualidade e está em funcionamento e é ótimo. E a Agora, boleia?
E à boleia da vinda do Ministro a Águeda, o Presidente da Câmara referiu-se ao eixo rodoviário Aveiro-Águeda. Sim, sim. No essencial, as preocupações de Ribal Esteves em novembro último foram agora reiteradas por Jorge Almeida, isto depois do Presidente da Câmara de Águeda ter censurado o que rotulou de enorme alarido quando foram projetadas as declarações do seu homólogo de Aveiro há 3 meses. Há aqui algum caso para temermos esta obra, não estando o estudo de impacto ambiental pronto a tempo e horas dos prazos serem cumpridos? Mas o estudo de impacto ambiental... A Agência Portuguesa do Ambiente Desculpa, é que tem já que foi, fazer. Não é que tem de fazer. Não é Não? que o faz. Pronuncia sobre ele. Já foi apresentado. Está incluído no projeto que foi adjudicado. Mas já foi apresentado. Penso que ainda não. Então, se não foi apresentado, não podem culpar a Agência Portuguesa de Ambiente. A Agência Portuguesa de Ambiente vai se pronunciar sobre um documento que é enviado para ela. E depois diz se concorda, o que é que não concorda, o que é que pode ser corrigido, o que é que não pode ser feito, etc. A pergunta que... De certeza que já lá está, porque senão não se falava nisso. Não é? Eu não sei. Como é que se pode falar de uma entidade que cria engulhos se não eu está a criar? Eu gosto, às vezes, Sim. eu não gostei da linguagem do Sr. Presidente da Câmara. Okay? Achei que a linguagem não é muito adequada. O Ribal Esteves disse: tenham respeito pela pátria, por exemplo. Está bem, mas, Foi de outra... aqui, respeito pela pátria. São estilos. Acho que a linguagem do Sr. Presidente da Câmara foi um pouco brejeira, se assim se pode dizer, pelo menos numa parte que vi. Mas aqui há a parte das linguagens, Gil, isto tem que andar. E Mas- nós não podemos mas- adormecer. mas- É só isso. Pronto. Todo. Mas aquilo que eu não ouvi é dizer assim: o estudo entrou no dia X e está lá há tanto tempo para a obtenção de um parecer. Okay? Eu aí estou de acordo contigo, já Eu não disse sei, aqui ok? que a autarquia, já escrevi, deve informar todos os passos sobre estas obras estruturantes, pelo menos sobre estas, já as correntes. O que é São uma para- obra corrente? Obras correntes são as que tu falaste há bocado. As estradas, as repavimentações. Já vamos falar também de obras correntes. Não é? Quer dizer, Mais agora, adiante. estas, a obra de referência ao mercado também deve ser monitorizada a informação, do meu ponto de vista, porque os munícipes têm direito a saber. Portanto, isso estou de acordo contigo. E o Águeda Aveiro devia haver regularmente, não estar sempre a falar do mesmo, não é? Se não houver novidade nenhuma, não é para estar a falar do mesmo, mas acho que devíamos ter mais informação e, portanto, isso estou de acordo. Por isso nós estamos aqui a falar da Agência Portuguesa de Ambiente, que não sabemos se ela já lá tem o projeto. Sim, mas eu penso que tenho. Não posso assegurar isso, como é óbvio, mas penso Sabe, que... é que o estudo de impacto ambiental foi incluído no projeto. Tá bem, Não, mas já foi existe, incluído. já existe, Gil. Portanto, já lá deve Desculpa. Já existe projeto. estar. Eu acho que sim. Não existe projeto ainda. Okay? Não, Da obra, o da estudo, estrada. O estudo do impacto, O estudo do acho impacto. que já existe. Pá, mas no achismo a gente nunca resolve nada. Ou há ou não há. Quando é que entrou? Está há 1 mês, está há 2 meses lá? Estão a protelar? A comunicação social tem que fazer essas perguntas. É isto que... Ao Gabinete de Informação da Câmara, que não sei se existe. Se não existe, devia existir. Porque há em todo lado, ainda vimos recentemente reportagens televisivas, nomeadamente Câmara da Figueira da Foz, onde são contratadas pessoas por ajuste direto para fazerem comunicação, e não é só uma, são várias. E, portanto, eu não quero isso na Câmara de Águeda. Isto é, dar emprego a correligionários políticos ou amigos, eu isso não quero. Não tenho conhecimento que exista na Câmara de Águeda, mas convém fazermos esse aviso aqui também, porque os exemplos não são muito bons. Um bom gabinete de comunicação deve existir na Câmara de Águeda e pronto, e que faça a ponte com a comunicação e nós estejamos sempre a par do que se passa, isso estou de acordo. Bom, Para não avançamos. haver esta dúvida se o estudo de impacto está ou não está na APA e para perceber as intervenções dos protagonistas. Porque também acho que se não... Vamos lá ver. É estranha também a intervenção do Presidente, porque se ele
se ele não deu muito ênfase quando foi a intervenção de Rui Barros Esteves, porque é que está a dar agora? Portanto, é legítimo que as pessoas se questionem sobre isso. Exatamente. No centro de Águeda já arrancaram as obras de reabilitação da Rua Celestino Neto e Avenida 25 de Abril, 2 anos e meio depois da obra ter sido contratualizada. Mais vale tarde do que nunca. Eu era para falar sobre isso nas notas finais, mas posso adiantar. Que o Gil quer acabar o programa rápido. Não tem a ver. Eu tinha pensado porque eu tive a oportunidade de ver o desenho que foi publicado pela Soberania, mas foi muito pequenino Aí foi fornecido pela comunicação da Câmara ou foi arranjado? Foi publicitado no site oficial da Câmara. Pronto. E nas redes sociais da Câmara. E aquilo que me pareceu é que a bicicleta é completamente esquecida. Neste momento temos pistas cicláveis e irão deixar de existir. Ora, se estamos num momento em que a Europa vai declarar, em princípio, 2024, o Ano Europeu da Bicicleta, se é um objetivo da Europa duplicar o número de utilizadores de bicicletas até o ano 2030. E nós em Águeda vamos fazer uma intervenção que não prevê essa utilização. Que corta a ciclovia que existe. Faz desaparecer, não é? Faz desaparecer. Eu penso que é um retrocesso. Esta obra que está a ser feita, em termos de filosofia e em termos de estruturação do desenho urbano, aquilo que se faz neste momento é devolver a cidade às pessoas. O carro já deixou de ser o centro da preocupação do urbanismo para passar a ser as pessoas. Aquilo que eu assisto, que eu tive a oportunidade de ver, mas posso eventualmente estar enganado porque o desenho era muito pequenino, é que há um grande privilégio para o carro. O carro continua a ser o centro da atenção. Não são mais as estacionamento? pessoas. Pois, o carro continua a ser. Quer dizer, retiramos as bicicletas, não damos mais espaço para as pessoas e metemos mais carros. Isto, em termos de desenho urbano, é regredir. Não é desenho urbano do século XXI, é do século XX. Aí é que o carro era imperioso e era o centro do urbanismo, porque tínhamos de fazer chegar o carro a todos os lugares. Depois, também, aqui temos a questão da adjudicação e não só. A adjudicação, não percebo, sinceramente. É a mesma empresa que está a fazer a requalificação no Largo da CP, penso eu. É a mesma? Sim. Pronto, eu também ia referir o Largo da CP. O que não é aparentemente recomendável. Isto deve ser concurso público, portanto, não se pode impedir a empresa de ganhar o concurso. Certo. Agora, se tem que exigir cumprimento. E fazendo fé naquilo que é dito no jornal, que tinha um prazo de 180 dias e está consignado há 2 anos e meio. Desde 2020, é? Sim, 31 de julho de 2020. Pronto. Foi a data da contratualização. Ora, é só fazer as contas. 2 anos e meio. 2 anos e meio, portanto. Já há motivo para rescisão. Okay? Ou a Câmara pediu adiamento, ou podia ter rescindido o contrato por não execução da obra. Outra coisa que não está explicada e que devia ser. Depois, isto leva-me para o Largo da Estação e para o conjunto para o Largo da Estação neste aspecto. Aquela obra já se eterniza há não sei quanto tempo também. Teve as chuvas. Okay. Não, mas antes das chuvas já estava há muito tempo. Já estava a marinar. Mas só há dias é que terminou o prazo que era dado para a sua execução. Certo, mas não está muito atrasada se tivermos em conta que... Foi adjudicada na mesma altura? Não. Ou foi depois? Ainda foi depois. Foi bem depois. Pronto. Mas de qualquer forma... Esta foi depois, claro. Esta
Do Largo da Estação. do Largo da Estação. Foi depois. Então como é que se compreende que uma tenha avançado, a outra não tenha avançado? Também não se percebe muito bem. Não é? Mas Sendo o pronto. mesmo empreiteiro. Pronto. Mas aquilo que me parece é que, mais uma vez, no Largo da Estação, se dá privilégio aos automóveis. Parece-me que, inclusivamente, os passeios vão ser mais estreitos do que estavam na altura. Uma outra opção, e que é o cubinho nos passeios. É tradicional em Portugal, podemos manter a tradição, deixar lá um bocadinho de passeio, não ser tão radical como o anterior Presidente da Câmara, que tirava os cubinhos todos. Mas o cubinho não é confortável para as pessoas andarem. Nós temos de fazer cidades para as pessoas. As pessoas, quando vão caminhar, e eu às vezes faço esse exercício, nunca vou pelo passeio, porque o passeio é irregular e dificulta a caminhada. E por isso vamos para a estrada. Por alguma coisa, os carros, que são os carros, antigamente as estradas eram de paralelos. Agora, existem máquinas para pôr paralelos. E podiam ser feitas, mas é feito em alcatrão, que é muito mais suave para o carro andar. Quer dizer, para os carros toda a suavidade. Para as pessoas continuamos no século XVIII a andar acima e abaixo e a dar cabo das articulações. Nós temos de nos lembrar que a população é cada vez mais idosa. E nós caminhamos para lá, como eu costumo dizer, se não morrermos antes, chegamos a velhos, mas há aqueles que andam de cadeiras de rodas e outros que têm grande dificuldade em andar no cubinho. O cubinho é uma tradição, mas mantenhamos a tradição num bocadinho e façamos a cidade para as pessoas. Sob a duração das obras, junto a Fernando Caldeira, por exemplo, também há lá um muro. Decidiram fazer um muro num talude que lá estava, em um passeio, que está parado. Bem, isso já está, acho que está há mais tempo do que... Mas já é público? É a Câmara que está a fazer? Aquilo é intervenção pública, não é? E, portanto, quem desce da Fernando Caldeira, aquilo só tem um sentido, quando tem aquela descida abrupta, não é? Passa-se o portão da Fernando Caldeira, do lado direito tem lá um muro que está parado, e um passeio que está parado há não sei quantos meses largos. Por isso, este andamento das obras, já tivemos outros aqui assim na Manuel Alegre, também que demoraram imenso tempo, e isto é uma constante. Agora, em termos de desenho urbano, que isso preocupa-me, porque nós não podemos... Nós temos verbas para regeneração urbana, e as verbas que foram feitas para a regeneração urbana, que vêm da Europa para a regeneração urbana, é para preparar a cidade para os novos tempos e os novos hábitos das pessoas. Não é para nós, ou não devia ser, para fazermos o que estava no passado. Os mesmos passeios, os mesmos obstáculos, tudo na mesma. Não são obras de reconstrução, mas sim de remodelação, para adaptação aos novos tempos. Mantém-se tudo, porque a filosofia mudou, deixou de ser o carro para passar a ser as pessoas. E nós continuamos aqui assim a fazer obras, sobretudo para os carros. Deixe-me só perguntar-lhe, esta obra foi adjudicada, conforme dissemos, há 2 anos e meio, há mais de 2 anos e meio, por cerca de €500 mil. Este empreiteiro tem legitimidade para pedir uma revisão de preços? Ele tem direito à revisão de preços. Agora depende daquilo que aconteceu. Com a Câmara? Se foi a Câmara que lhe pediu para não fazer a obra, tem direito à revisão toda de preços. Se foi ele que foi evocando algumas razões que a Câmara pode ter concedido ou não essa revisão de preços. E se foi ele que pediu, e a Câmara pode ter concedido o prazo, mas não dar direito à revisão de preços. Ou pode-se ter abstido de falar nisso, e então ele tem direito à revisão de preços. Okay. Portanto... Dr. Paulo Matos, o que é que tem a dizer sobre esta intervenção que deixa praticamente a cidade toda requalificada? Tirando a parte futurista do Gil, eu estou de acordo, a parte futurista neste sentido. O Gil quer cidades novas, quer regeneração urbana moderna, retirar carros, devolver às pessoas. Menos calçada portuguesa?
Sim, e tudo isso eu concordo com estas novas ideias e o uso da bicicleta vai duplicar e há novos enquadramentos. Aliás, a Abimota tem dado bons contributos para isso e tudo isso é de saudar. Mas eu tenho sempre dúvidas aqui, sinceramente, sobre o que é que se entende por devolver a cidade às pessoas. Porque os idosos e estas pessoas, algumas não se podem deslocar a pé, têm mesmo que se deslocar de carro para ir à caixa de crédito, para ir aos bombeiros, para ir a toda aquela envolvência destas ruas, e estamos a falar destas, não estamos a falar do centro, aqui da parte superior da cidade. E, portanto, tenho sempre algumas dúvidas. Eu acho que nisto tudo deve haver algum bom senso. Nem manter a mesma estrutura do passado, nem fazer coisas muito futuristas que depois as pessoas têm dificuldade, não é, de acesso aos locais. Porque se é para elas, então nós temos que facilitar a vida, pelo menos àqueles que tenham dificuldades. E, portanto, esta é a minha teoria sobre isto, mas não... Obviamente que, quando vamos a outras cidades, vemos esse tipo de regeneração e o Gil vai muito ao estrangeiro, no estrangeiro vê-se calhar mais, vê-se diferente, se calhar há regeneração que se faz até mais barata, não é? Mas mais funcional, não é? E que nós podemos fazer isso. Houve sempre aqui em Águeda um problema, é que quando entra uma nova administração autárquica, tenta sempre destruir alguma coisa que foi feita pela anterior. É uma coisa que é endémica em Portugal, para se dizer que se fez de novo. Enfim, o que mais me chateia nestas ruas de que estamos a falar e na remodelação, portanto, nas obras que vão ser feitas, nem é aquela zona ali. Sendo que aquela zona ali tem um problema. Quem vem do lado da Sequins, portanto, para a Águeda, não pode cortar. Não pode cortar. Não pode cortar à esquerda para sul. Tem que vir, dar uma volta ao tribunal para depois ir para a zona do Largo do Botaréu Antigamente podia fazer a rotunda certo, quer dizer, ao fundo da rua Fernando Caldeira. Tudo isto tinha que ser mais funcional, do meu ponto de vista, porque isso é que as pessoas criticam. Quer dizer, não é fazer estacionamentos. Está tudo muito bem, mas as pessoas, para circular hoje em Águeda, têm que dar voltas do outro mundo, não é? Até para sair de Águeda. Nós, para sairmos de Águeda, Gil, isto do teu tempo, nós... não temos a vida muito facilitada, quer dizer, para sair e para entrar também não. Aliás, já há pessoas que se queixaram, que vêm à Águeda, para chegar ao centro da cidade têm que dar voltas porque não conhecem bem a fisionomia e o sentido que o trânsito levou. Mas isso são questões da organização do trânsito que a qualquer momento se podem alterar. Agora, quanto a isto... É isto que eu penso, quer dizer, bom senso, quando se fazem estas obras, quanto às vias cicláveis, eu acho que sim, acho que não se devia eliminar lá, nestas ruas, as zonas de cicleta, até porque aquilo é uma reta, que pode-se perfeitamente circular, pode ser aquela avenida 25 de Abril, podia perfeitamente ter vias cicláveis, até... ligadas depois ao outro lado do campo, para o Rio, naquela ligação que se fez ao lado do Mercadona. Portanto, acho que é uma questão de bom senso e é isso que se exige de quem organiza estas regenerações. Agora, o Gil, se pudesse, fazia um governo à parte em Águeda. Era para a educação, uma descentralização e resolvia os problemas. Era para a saúde e resolvia os problemas. Era para a regeneração urbana, montávamos aqui uma cidade futurista. Eu estou a brincar, mas compreendo perfeitamente as tuas ideias, que sempre as tiveste e sempre lutaste por elas. Isso é inegável. Ponto. Mas temos que nos adaptar também ao local onde vivemos, não é? Ao tipo de população que temos.
vamos lá ver, também se pode dizer o seguinte, mas se não tivermos estas cidades modernas, também ninguém quer vir viver para cá. Também é uma possibilidade, mas há muita coisa a fazer noutras áreas para que as pessoas queiram viver em Águeda, não é? Mais do que estas regenerações urbanas que as há em todas as localidades. Portanto. Obviamente que quando se faz uma alteração tem de se pensar aquilo que se quer. Correto? E a questão do bom senso já é uma questão que tem um bocado de particularidade. Uns que entendem que é bom senso... Desculpa interromper, por exemplo, bom senso urbanístico não tem havido, por exemplo, em Águeda. Eu ia dizer há bocado e esqueci-me, aquela meia rotunda e aquele prédio que ali foi feito é uma eterna situação inconcebível, quer dizer, e portanto, eu queria ver ali uma rotunda completa, pronto, ou não ver rotunda nenhuma, de preferência, quer dizer, pronto. E isto é que está mal. Isso ainda se pode fazer. Desculpa interromper. Okay. Não, e é isso mesmo. Aquela avenida podia deixar de ser uma avenida, ok? Não precisa ter um separador central, podia se tornar muito mais amiga das pessoas. Cortar o trânsito de atravessamento e levarmos o carro a todos os locais não quer dizer impedir a acessibilidade. A acessibilidade tem de estar assegurada sempre. Agora, não pode ir toda a gente com o carro até à porta do banco. Claro que não. Não pode. Ou não pode ir depois. Bom, qual é o grande problema que temos de estacionamento em Águeda? É que aqueles que trabalham nos serviços ocupam os lugares todos próximos dos serviços. E depois, quem precisa de um lugar e quer ir aos serviços, tem dificuldade em estacionar. E, portanto, isto é fácil de regular. Sim. Isto está mais do que estudado. Porque neste momento temos o problema das obras no edifício do mercado, que ocupa grande área daquele espaço. Mas nós temos ali um espaço de excelência de estacionamento, que de lá a toda esta baixa, desde o hospital, a Câmara Municipal, a Avenida, Escola, demora 5 minutos a pé. 5 minutos. O que é que nós estamos a falar? Tem um elevador, inclusivamente, para vencer a altimetria? O que é que estamos a falar? Porquê é que as pessoas têm de lugar... é muito idosa no nosso concelho. Mas a população idosa, desde que... a população idosa, se precisa de ir ao centro, então essa sim pode ir de carro, ok? Mas vamos ter limites. Vamos habituar as pessoas a caminhar 5 minutos. Sim, os limites... Não é. Nós vamos para uma cidade grande, caminhamos um quarto de hora, 20 minutos, meia hora para chegar ao metro, para chegar ao outro lado qualquer. Okay? Não temos aqui de estar, de levar o carro a todos os lugares. E temos de procurar, agora, se não são os poderes a mudar a filosofia, até serem as pessoas a dizer eu não quero que os carros estejam no centro da cidade, isso vai demorar imenso tempo. Só quando houver uma grande consciência ecológica, daqui a 10 ou 20 anos, é que as pessoas deixarão, espero eu, de pensar assim. Tem que mudar, claro. E ou forçamos a mudança da mentalidade e colocamos obstáculos, ou então... É muito mais pacífico, obviamente, não deixar as pessoas não terem de alterar os seus hábitos. Levar o carro até à porta do trabalho, o outro depois, se precisa, vai à procura, não tem problemas, do que nós alterarmos os nossos hábitos. Mas compete aos poderes saber o que é que querem. As filinhas aqui continuam na Avenida Eugênio Ribeiro. As filinhas de carros parados. Certo, porquê? Porque se tiver os parcómetros... é sempre um problema. Se tiver os parcómetros a funcionarem, aqueles que aparcam o dia inteiro já não deixam lá o carro. Neste caso, eu acho que devemos ter polícia. Se houver fiscalização... Não, tem de haver fiscalização. Multar. Exato, tem de haver fiscalização. De outra forma, não funciona. Bom, vamos para as notas finais. Pois eu já fiz a minha nota final, que era sobre sobre a intervenção que ia fazer, que está a ser feita lá em baixo e do urbanismo, e, portanto, está feita. Dr. Paulo Matos. Não tinha assim grande nota final, a não ser, enfim, alguma tristeza porque se vai passando no mundo, em particular agora com estes acontecimentos na Turquia, que nos fazem pensar
também, e ainda hoje vi uma notícia que em Lisboa, por exemplo, que é uma zona sísmica por excelência, só 68% dos edifícios é que, ou melhor, há 68% dos edifícios que não cumprem as regras da nova legislação em matéria de antissismo. E, portanto, isto é preocupante, pode-nos atingir a nós. É evidente que também me parece que na Turquia a construção não será assim de tanta qualidade e vê-se que alguns edifícios ficaram de pé, outros não, caíram mais facilmente, mas é muito... Enfim, desgosta-me profundamente, como a qualquer ser humano, ver o que se está a passar e as pessoas quererem salvar ainda os que estão vivos e não conseguirem. Portanto, ainda há zonas do mundo que não têm tanto privilégio no socorro às vítimas e a proteção civil aí está muito pouco desenvolvida e isto faz-nos pensar se nós estamos preparados em Portugal para uma coisa destas. E eu acho que não estamos. Não, por magnitude daquelas, não há país nenhum, mundo nenhum. Certo, mas nós, de qualquer modo, é assunto com que nos devemos preocupar. Sendo certo que isto é como tudo, é como os incêndios, é como outras matérias, parece que só se fala disso quando o problema surge e depois fica no esquecimento. Temos também esse pouco hábito de preventivo em Portugal e que devia ser mais cuidado. Muito bem. Final da Tribuna Soberana de 9 de fevereiro. Foi a edição 77 com Gil Nadais e Paulo Matos. Voltamos na próxima semana. Boa noite, bom fim de semana.